com vocês? Estamos com mais um episódio do podcast Geologia em Foco. E hoje nós vamos contar um pouquinho da experiência da nossa visita ao Museu de Geologia da Bahia, que fica localizado lá em Salvador, que fomos juntamente com a nossa escola do Cunara Mendes Dias, com professores e colegas, para realizar uma aula de campo com muito aprendizado e conhecimento. Para nos ajudar, nós trouxemos algumas perguntas. E a primeira delas foi feita por Maria Angelina, que foi o seguinte: o que vocês acharam mais interessante do museu? Quem vai começar a responder essa pergunta é minha colega Alana, que vai falar um pouquinho para vocês. E aí, galera, o que eu mais gostei foi a exposição solar. Foi uma experiência surreal, onde pude vivenciar e sentir um pouco de como foi há muitos e muitos anos atrás. Né? Além do som que foi reproduzido lá, ensinando todo o processo e tudo o que aconteceu. Então, é uma experiência incrível. Não tenho o que falar mais sobre, viu? Porque foi surreal. Essa questão da exposição do sistema solar, eu também gostei muito. Não foi o que mais me chamou a atenção, mas eu gostei muito porque a realidade que eles trouxeram pra gente, a sala que a gente ficou, foi tudo reproduzido de forma fiel ao sistema solar. E o áudio por trás, explicando pra gente tudo, a formação e tal, também muito rico em conhecimento e aprendizado. Com certeza foi uma coisa muito bacana e inesquecível para todos nós. Concordo com tudo que o pessoal falou relacionado à exposição solar. Me chamou bastante atenção, principalmente no momento que é exposto no teto, enfim, os sons, o conjunto de tudo. Porém, o que mais me chamou a atenção não foi isso, foi o meteorito de Bendegó, que estava lá exposto. E por incrível que pareça, em tamanho real, obviamente não o original, era a réplica, mas estava lá sendo exposto para que todos pudessem ver, né? E assim, algo que foi encontrado aqui na Bahia, em Monte Santo, aqui muito perto, sim. Né? Encontrado por Bernardino da Mota Botelho, se eu não me engano. E assim, em tamanho real, como eu já disse, não era o original, mas foi algo que com certeza chamou muita atenção da gente, que eu tenho certeza que também ajuda muito em estudos relacionados a várias outras coisas. E assim, eu acredito que foi uma visita que gerou muito conhecimento para todos, não só para a gente que está fazendo o podcast relacionado ao museu em si, mas eu acredito que trouxe conhecimento sobre diversas áreas. Como a Alana já falou, ela trouxe aqui a questão da exposição solar, eu estou trazendo sobre o meteorito, e tenho certeza que Yuri também vai falar sobre o que mais ele achou interessante. Então, assim, eu acredito que tenha trazido muito conhecimento em vários quesitos que foram apresentados lá dentro, e tenho certeza que a gente saiu com uma visão maior de mundo depois da visita. E a gente também poder observar o meteorito assim de perto, apesar de não ser o original, mas a réplica que praticamente é a mesma coisa. Então foi algo perfeito, surreal. Eu também tenho algumas coisas a ressaltar sobre o meteorito que me deixou bastante impressionado. Foi a sua massa. Ele tinha, se não me engano, aproximadamente 5 toneladas. A massa dele é 5 toneladas. Então é uma coisa extremamente grande. Isso me chamou bastante atenção. Agora, o que eu vou falar sobre o que mais me chamou a atenção, o que eu achei mais interessante, foi sobre a diversidade de minerais que continha no museu. Essa variabilidade nos mostra que as diferentes composições atômicas, organizações, permitem que vários elementos, vários minerais sejam formados e que estes compostos estejam presentes em tudo hoje em dia, em tudo que a gente consome, em tudo que a gente usa para construir, está presente. Então, essa variabilidade me chamou bastante atenção, justamente porque eu gosto da área de química, é uma área que está presente no nosso âmbito escolar, na nossa matéria de química. Então, isso me chamou bastante atenção, essa variabilidade de minerais que continham o museu. Alguém quer falar alguma coisa? Quero, por favor. Raíssa. Eu também me surpreendi muito, achei muito interessante a questão das pedras. Eu tive a oportunidade de ver uma por uma, até com o Yuri, com a Alana. A gente teve a oportunidade de ver uma por uma, e algo que me chamou a atenção, que estava lá exposto, foi a questão dos mármores. Que não tinha só um tipo de mármore, que é algo que hoje a gente tem dentro de casa normalmente, e vários tipos de mármores presentes lá, eles mostrando a composição de cada um. E assim, pedras realmente muito lindas, mas que o que realmente me chamou a atenção foi essa questão. Pronto, agora a Yuri vai para a segunda pergunta.
A segunda pergunta foi feita por Gabriel. E eu gostei bastante desta pergunta, porque nos ajuda a compreender como foi o percurso no museu. Ele perguntou o seguinte: o que vocês acharam do guia? Eu quero começar respondendo essa pergunta, porque, como eu falei, eu achei bastante interessante. O nosso guia, que nos acompanhou durante o percurso, foi Thierry. E, para mim, ele foi excepcional. Ele foi um guia que estava com a gente durante toda a viagem, durante todo o percurso. Ele nos explicou tudo, do início ao fim, desde o meteorito de Bendegó, desde a exposição até a gente sair do museu, ele nos explicou. E ter um guia capacitado, de muito conhecimento sobre o assunto, é importante para nós, alunos, entender o que a gente está vendo e o porquê a gente está vendo. Porque saber que a gente tem uma réplica de um meteorito em um museu da Bahia é de grande importância para trazer reconhecimento para o nosso estado. Isso é muito importante para a gente. Saber que ele, o guia, nesse caso Thierry, estava ali para responder qualquer dúvida da gente, é muito bom para a gente, porque a gente se sente confortável no espaço. Então, perguntas também, né, isso. para tirar nossas dúvidas, porque ele fez isso com todo o amor do mundo, a gente observava ali. Nos explicar o sistema solar, os diferentes tipos de pedras, de rochas que estavam ali. Ele fez isso com muito, como Raíssa falou, com muito amor, com muita felicidade. Isso, com certeza, torna o percurso, a nossa visita ao museu, muito mais interessante e chamativa. Porque a gente pode estar ali, a gente pode, como se fosse... Pô, não sei nem explicar, foi muito interativo, era isso, foi muito interativo. Essa presença do guia, ter um guia capacitado, é de muita importância pra gente. Falar alguma coisa? Vou falar. Então, tudo que foi citado aqui são muitas coisas verídicas, né? Ter alguém capacitada, toda a equipe é capacitada que teve com a gente, todas as pessoas nos explicaram perfeitamente, bem, pessoas que conhecia, tinha muito conhecimento, então isso é enriquecedor, né? Isso é perfeito. A gente aprende muito, Realmente foi maravilhoso. Eu não tenho nem muita coisa pra falar porque foi bom. Foi incrível, né? Primeiro eu vou começar falando um pouco do museu em geral, quem nos atendeu. Que a gente, se eu não me engano, tinham 2 pessoas além do guia que foram até muito atenciosos com a gente, assim, desde a nossa chegada até a nossa saída, eles nos receberam assim de uma forma inexplicável. Foi. De uma forma inexplicável, mas falando sobre o guia, eu faço das minhas palavras a de Yuri e a de Alana, uma pessoa que você observava que tinha muito conhecimento, que ele sabia o que ele estava passando pra gente. Uma pessoa que teve muita paciência, todo momento as pessoas fazendo perguntas, e ele respondia na maior paciência do mundo. Então você vê que ele está fazendo aquilo ali com amor, com carinho, não é porque ele tá ali obrigado, não. Ele estava fazendo aquilo ali porque é o que ele gosta. E assim, com certeza trouxe muito conhecimento para todos nós. Inclusive, algumas pessoas fizeram perguntas, na verdade apresentaram alguns fatos sobre alguma rocha que estava ali presente. Se eu não me engano, foi uma menina do 8º ano. E assim, ele, na maior paciência do mundo, respondendo. Então assim, você vê que realmente é uma pessoa que tem propriedade do que está falando, que está disposta, exatamente, é exatamente isso. Ele está disposto a passar informações daquilo que ele sabe para outras pessoas. E acaba nos enriquecendo o nosso conhecimento. Exatamente. O nosso aprendizado vai muito além quando a gente tem uma pessoa capacitada para nos responder. E justamente porque a matéria que a gente visitou está ligada à geografia. Outra matéria que a gente tem no nosso âmbito escolar, que a gente aprende muito sobre e vê que realmente tudo que a gente aprendeu em geografia está ligado com o que a gente viu no Museu de Geologia. A formação de rochas, sobre o sistema solar, tudo está ligado e todo conhecimento realmente obtido foi incrível. E o guia, ele é uma peça fundamental para que a gente cresça o nosso conhecimento e nosso aprendizado. E agora, para finalizar, a última pergunta feita por Lara Araújo. Ela perguntou o que vocês acharam do museu em geral. Quem vai começar respondendo essa é minha colega Raíssa. Ela vai falar um pouquinho sobre. Eu vou ser o último porque eu tenho uma coisa muito importante a falar.
Então, gente, eu não sabia dessa pergunta e acabei respondendo sem querer na pergunta anterior, né? Assim, apesar de ser um museu... na verdade, o que é que eu achei? Eu achei um museu mais interativo. Logo na entrada do museu, a gente via muitas pedras. Muitas pedras que a gente até se espantou, assim, no momento que a gente chegou. Então, assim, na minha visão, foi mais um museu interativo, né? Até porque teve a questão da exposição, como a Alana já citou. E que não era uma coisa que você tinha que ficar, que você tinha que chegar, sentar e se calar, não. Ele estava ali apresentando as coisas e você poderia a todo momento perguntar, tirar suas dúvidas. Então, por isso, na minha opinião, foi mais uma questão de interação, né? Além de que, como a gente já falou, eles foram muito bem receptivos com a gente. Então, acredito que tenha sido uma experiência muito legal para todos. Não só pra gente que tá aqui, mas para todos. E é isso, minha opinião sobre o museu. A minha opinião sobre o museu tinha uma coisa bastante interessante, que cada lugar que a gente ia, cada canto das exposições, tinha lá as explicações, o que aconteceu, como foi feito, todos os protocolos para colocar ele lá. Então foi muitas coisas explicativas, tendo pessoas que lhe auxiliou para você poder entender, para você ter um conhecimento a mais. Então foi surreal, foi algo maravilhoso. Pretendo sim ir lá novamente, vivenciar, né? Porque foi ótimo. Realmente o museu não foi o lugar que eu mais gostei, não foi, mas foi com certeza o lugar que eu mais aprendi foi o museu. Além da questão do guia, da exposição do sistema solar, teve uma sala que a gente pôde entrar que era repleta de joias preciosas. Eram joias extremamente brilhantes, lindas. Então, é como se a gente visse ali a pedra preciosa e eu quero pra mim. No futuro eu quero comprar pra mim, eu quero dar pra minha família, porque realmente era muito bonito as joias que estavam lá. Isso pra mim levar pra casa. Não, então, isso aí não pode não, aí não pode não. Mas essas joias eram lindas, eram muito brilhantes. E isso está tudo ligado à composição química. Justamente a composição química. A composição química dos materiais, dos átomos, que dão essa brilhosidade, que dão essa propriedade de brilho, de dureza. Então, essa questão para mim das joias preciosas foi muito bacana. E sobre o museu em geral, como a Raíssa falou, a questão de ter guias, não foi só um guia, mas ter várias pessoas que estavam ali para nos acompanhar. Isso é um ponto muito positivo do local. Toda a organização do local, o que a gente viu também, excepcional. Aprendemos bastante. E para finalizar, o museu foi muito importante, porque ele guarda coisas da Bahia. Então, isso traz um reconhecimento, uma importância para o estado da Bahia, que tem que ter realmente essa importância e essa relevância, porque foi um estado que durante toda a história esteve presente no Brasil e foi muito importante para o Brasil. Então, a visita ao museu foi precisa, a gente precisava visitar esse museu para conhecer a geologia da Bahia e conhecer várias coisas presentes na Bahia que eu realmente não sabia sobre o meteorito de Bendegó. Que hoje já está no quase último ano do ensino médio, se alguém quiser seguir algo relacionado a tudo que foi exposto ali, acredito que ajude muito a você ter uma certeza sobre algo que você quer fazer. Enfim. E galera, só tem uma coisa para dizer. Você vai falar mais alguma coisa, Rai? Então tá. Falando agora até sobre a viagem em geral, não só sobre o museu, falar sobre a questão da gente viajar em turma e ter guias responsáveis e cheios de conhecimentos para nos ajudarem a cada visita. Eu acho que isso torna a viagem assim mais cheia de conhecimento ainda, porque a gente ir num lugar que a gente não tem alguém para que nos passe informação não é a mesma coisa. A gente chegar ali no museu e não ter alguém que possa nos explicar
tudo que tá ali. Porque, um exemplo, se eu chegasse lá e não tivesse alguém pra me explicar, eu não ia saber o que seria aquele meteorito. Eu ia achar que só seria uma pedra e acabou. Exatamente. Entende? A gente chegar ali na exposição e a gente não ia entender se não tivesse alguém nos explicando. Então, assim, eu acho que isso é realmente muito necessário. Eu acho que é isso que nos faz, a toda viagem, querer participar e sempre estar juntos. E além de que a companhia da turma, né, em si. É só isso. Muito bom. É uma relação que a gente tem com a gente mesmo, que é muito prazerosa, é muita felicidade. E para finalizar, vamos agradecer aqui a vocês que estão nos assistindo e espero que tenham gostado do nosso podcast. Agradecer A também Jamília e a Gláucia. agradecer a Jamília e a Gláucia, que são as mentes desta viagem, que nos proporcionam a cada ano. Essa foi a nossa última viagem, mas são as mentes das viagens, elas que proporcionam, que pensam em todos os lugares que a gente visita, que a gente visitou e que ainda outras turmas com certeza vão visitar. Então, muito obrigado. E eu vou falar agora um pouquinho. Apesar de ser nossa última viagem, com a galera em si, pra mim nunca é um adeus, e sim um até logo, né? Porque a vida é assim. A gente precisa viver, a gente precisa aproveitar os momentos. As oportunidades que E nos são dadas. foram incríveis, não tenho o que falar. Às vezes a gente reclama, porque é a gente. Porque é a gente. Mas a gente só tem que agradecer. São experiências que com Foi certeza, a surreal. escola nos Todos proporciona, esses anos nunca decepcionaram. A gente reclama. que a gente nunca vai esquecer, né? Mas foi incrível. Obrigada de verdade. E a gente se encontra aí pelos caminhos da vida. Nem falando só sobre essa viagem, né? Porque a gente sabe que Jamília e Gláucia vem se dedicando há anos a esses projetos. A gente, nossa turma, eu digo, a gente já foi pra Piranhas, pra Salvador novamente. e chegamos aí a Salvador novamente, em lugares diferentes. Então, assim, Jamília e Gláucia, o projeto de vocês é realmente enriquecedor. Tenho certeza que isso não é em vão, que estão realmente conseguindo passar conhecimento para os alunos. E assim, agora como nossa viagem, a gente pode realmente mandar um beijo, como a aluna disse, não é um adeus, porque Esse até logo, né? teremos outras viagens e com certeza estaremos juntos. Talvez não da mesma forma, talvez algumas a passeio, Sim. não a fim de conhecimento, apesar de que a gente acaba chegando em algum lugar e Conhecendo coisas Exatamente, novas, culturas, exatamente. pessoas, tudo. Mas o projeto de vocês é incrível. Não parem. É só o que eu peço. Não desista, pelo amor de Deus. Porque vem minhas irmãs aí e elas precisam aproveitar Pois isso, é. por favor. Então, assim, um beijo. A gente Cheiro, adorou. espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do podcast Geologia em Foco. E até o próximo. Valeu!